Oi, gente, tudo bom? A gente vai falar sobre alimentação nos ciclos de vida e a gente vai dividir essa aula em duas, tá? Primeiro a gente vai falar sobre a infância, depois a adolescência e os idosos. Toda fase da vida, né, ela merece uma atenção em relação à alimentação, né? Porque cada fase tem uma característica diferente e a gente tem que enquadrar essas características na faixa etária, tá? Cada grupo, né, ou cada faixa etária possui uma necessidade nutricional diferenciada, né? E tudo isso depende, né, da idade, do estado fisiológico, atividade física. Então, a gente vai ver de uma maneira geral em relação à faixa etária, quais são as características ou objetivos de cada fase, tá? E como que a gente pode manejar aí a alimentação adequada nessas faixas etárias. A gente vai iniciar pela alimentação da infância com crianças de 2 a 6 anos. Então, quais são as características dessa faixa etária? Né? É uma faixa etária onde a altura predomina em relação ao peso, né? Onde a criança vai começar a crescer em relação à altura, mais do que o peso, né? A criança já consegue se alimentar sozinha e com a alimentação da família, né? O que a família come, a criança vai comer também. E é uma fase muito importante para a formação do hábito alimentar, né? Por isso que a gente tem que ter bastante atenção nessa faixa etária, tá? Quais são os objetivos, então, da alimentação nessa faixa etária? É evitar carências nutricionais, né? Então a gente tem que tentar oferecer de tudo para a criança, todos os tipos de alimentos, de todos os grupos alimentares, para que não tenha carência nutricional, nem de proteína, nem vitaminas, minerais. Adquirir uma conduta alimentar saudável, né? Hábitos saudáveis, porque isso vai durar aí para a vida toda dela, né? Por conta da formação do hábito alimentar. Suprir as necessidades de proteína, que a recomendação é de 1 a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso por dia, tá? Então, esses são os principais objetivos da alimentação para a criança de 2 a 6 anos. Existem algumas dificuldades nessa faixa etária, né? Criança nessa faixa etária, ele tem um apetite menor, né? Então, ele está na fase de correr, de brincar, não liga para alimentação, ele liga para outras coisas, porque está descobrindo outras coisas, e aí o apetite acaba sendo menor, né? As crianças que frequentam a escola, elas podem ser influenciadas pelos amiguinhos da escola, e aí a gente tem que lidar com isso aí de uma maneira mais tranquila e sempre estar oferecendo uma alimentação saudável para a criança. Quais as recomendações, então, para essa faixa etária, né? Então, as refeições elas têm que ser distribuídas durante o dia, né? De 5 a 6 refeições por dia, sendo 3 refeições maiores, que seria o café da manhã, o almoço e o jantar, e os lanches intermediários aí entre essas refeições, de 2 a 3 lanches, né? Tentar que os horários, né, das refeições sejam fixos, tá? Então, não variar muito e não adiar muito os horários das refeições, tentar manter os horários fixos das refeições, isso é muito importante, e oferecer quantidades pequenas de comida para a criança, né? É mais fácil garantir a repetição do que você colocar muita comida no prato e a criança não comer, tá? Ofereça sempre quantidades pequenas, e aí se a criança quiser mais, aí ela faz a repetição. Evitar oferecer lanche logo após as refeições maiores, né? Só porque a criança não almoçou direito, né? Vamos complementar com alguma coisa. Não, espera dar o horário do lanche mesmo, né? E aí você dá o lanche. Se a criança não se alimentou direito, é porque ela não estava com vontade. Espera o horário certo, porque da próxima vez ela vai entender que ela tem que se alimentar, porque senão ela não tem o que comer depois, né? Ela só vai ter aqui naquele outro horário, tá? Isso vai
condicionando o hábito dela. E tentar não fazer chantagem com a alimentação, né? Então, a alimentação, ela não pode ser vista como uma punição ou como recompensa, isso não é legal, né? Então, isso pode reforçar que a criança tenha algum trauma em relação a algum alimento, né? Então, isso não é legal para o hábito alimentar da criança. Sempre que for oferecer uma sobremesa, sempre oferecer com mais uma preparação da refeição, né? Sem ser uma recompensa. Por exemplo, se você comer tudo, você ganha um sorvete. Se você comer tudo, você ganha um chocolate. Tentar evitar esse tipo de recompensa, né? Ela tem que entender que a sobremesa ela faz parte da refeição, seja ela doce, seja ela fruta. Dê preferência para fruta, né? Que é melhor. Mas tente intercalar, se caso houver uma sobremesa doce, tentem intercalar, né? Sempre uma fruta num dia, um doce no outro, e ter mais frequências de frutas do que doces. Deixar os líquidos, né? Sempre para os lanches, né? Que é melhor, refrigerante, evitar ao máximo. E se houver, mais para ocasiões especiais. Tentar não deixar o líquido junto com a refeição. Quando a criança já conseguir se servir à mesa, né, comer sozinha, incentive sempre esse hábito, tá? Porque é um hábito muito bom e isso vai fazer com que ela agregue o hábito alimentar dela também. Salgadinhos, doces, se puder evitar, é melhor, né? Mas a criança tem que entender que isso é uma coisa que ela pode comer como um lanche e não como uma refeição. E, eventualmente, aos finais de semana, numa festa, em dia de festa, né? Então, isso também vale para a formação do hábito alimentar da criança. Não esquecer, né, que os membros da família sempre vai ser um modelo, né, para a criança. Então, a gente tem que mostrar também que a gente está empenhado em ter uma alimentação saudável, porque a criança observa muito e vai ser questionadora em relação a isso. E tentar deixar um ambiente, né, de refeição o mais tranquilo possível, calmo, sem distrações, de preferência não ter televisão, não ter jogos eletrônicos enquanto está fazendo a refeição, né? Isso é muito importante para a criança. Ela tem que prestar atenção do que ela está se alimentando, no que ela está comendo, né? Para ela ter essa confiança e esse prazer em se alimentar. É importante também, sempre que possível, envolver a criança na escolha dos alimentos, né? Quando for fazer a compra, mostrar para ela o que está sendo comprado, como está sendo comprado, como está sendo preparado isso, né? A criança um pouquinho maior pode estar ajudando a preparar também de alguma maneira. Isso sempre é importante para estimular tanto a criatividade quanto para ela conhecer os alimentos que ela está comendo. E sempre limitar alimentos com excesso de gordura, sal e açúcar ao máximo. Sempre incentivar, né, consumo de frutas, verduras e legumes. Então, se a criança não quer hoje, tenta oferecer amanhã. Isso é muito importante. Não deixar de oferecer só porque ela não comeu hoje, né? Tenta oferecer outro dia, quando ela estiver um pouco mais tranquila. Ou quando semana que vem, vamos repetir, né, o oferecimento de algum alimento que ela recusou. Sempre ofereça, né? Sempre tentar variar bastante os legumes com cores, texturas diferentes. Na hora do lanche, oferecer fruta, vitaminas, suco de fruta, de preferência sem açúcar, né? Biscoitos sem recheios doces, né? Que isso é muito importante.
Algumas sopas também são opções boas para o jantar, sempre colocar um legume verde, amarelo, né, do grupo dos energéticos, isso é muito interessante. Ou seja, variar bem a qualidade dos legumes, a quantidade, enfim, de todos os tipos. Algumas considerações, então, para crianças de 2 a 6 anos, né? Então, a partir dos 4 anos, a criança começa a entender melhor o significado da alimentação, o que ela está fazendo, por que ela está fazendo, né? Então, é interessante que ela tenha algumas histórias, conta a história, explica a necessidade de comer alimentos saudáveis, por que ela está comendo uma cenoura, por que ela está comendo uma fruta, né? Ela vai se interessar por esse assunto, né, de uma maneira lúdica, mas que vai ser importante para a formação do hábito alimentar dela. Tomar muito cuidado, porque quando a criança se torna obesa nos primeiros 2 anos de vida, ela tem muita chance de continuar obesa na adolescência e na vida adulta, né? Por isso que é muito importante essa fase de formação de hábito alimentar, né? Porque é uma memória que ela vai ter para o resto da vida em relação à alimentação saudável, tá? Então, isso é muito importante. Então, essas são as considerações em relação à infância para crianças de 2 a 6 anos. E agora a gente vai falar da criança de 6 a 10 anos, que a gente também chama de escolares, tá? Quais são as características nessa faixa etária? É uma criança que está com maior atividade física, né? Tanto em casa quanto na escola, né? De brincar muito, correr muito, né? Brincadeiras de correr, de pular. Tem um ritmo acelerado, né? De crescimento aí. Mais acentuado, na verdade. Existe o predomínio do peso em relação à altura, né? E a criança é um pouco mais independente em relação à alimentação, né? E se ela for bem orientada, ela pode já selecionar e escolher seus próprios alimentos. O objetivo da alimentação, então, nessa faixa etária é a ingestão de nutrientes em quantidade e qualidade adequados para o crescimento e desenvolvimento da faixa etária, né? Então, que a criança receba toda a nutrição adequada para ela crescer adequadamente e se desenvolver. Tem um controle, né, aí do excesso de peso, que é importante para a criança não se tornar obesa. A maior dificuldade nessa faixa etária é a influência da mídia e dos colegas na escola, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser controlado. E é uma fase que a criança quer brincar. Ela não quer saber de comer, né? Então, existe muito relato, né? A gente ouve muitas histórias de pais que falam: ah, mas meu filho não quer comer, ele só quer brincar. Realmente, é uma fase que a criança só quer brincar, né? Mas com calma, tem que ter calma, tem que ter paciência, explicar que ela precisa se alimentar, né? E aí, oferecendo todas as refeições, né? As 6 refeições por dia, você acaba garantindo aí um aporte de nutrientes muito importante. As recomendações, então, para crianças de 6 a 10 anos é que ela tenha uma alimentação bem variada, né, com alimentos de todos os grupos alimentares. Grãos, frutas, hortaliças, leites, derivados e carnes, carboidratos, né, pães, raízes, mandioca, batata. Todos os grupos alimentares devem ser incluídos na alimentação da criança. O consumo diário, né, de fruta, verdura, legumes é muito importante porque são ótimas fontes de sais minerais, vitaminas e fibras. E o consumo moderado, né, e de gordura, sal e açúcar. Isso é uma recomendação geral, não só para a criança, como para todas as faixas etárias. É importante o consumo adequado de alimentos ricos em cálcio, né, para a formação adequada da massa óssea. E
O consumo exagerado de refrigerante, balas, doces, frituras, né, que são os alimentos que a gente falou para evitar, com excesso de gordura, sal e açúcar, pode ser sim um responsável por um colesterol alto aí na infância, mau rendimento escolar, maior risco de contrair doenças, então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de alimento. Tentar evitar ao máximo. Os lanches escolares, né, que são oferecidos nas lanchonetes das escolas, nem sempre são opções saudáveis, apesar que hoje em dia a gente tem muita escola que oferece opções saudáveis de lanche por conta dessa transição alimentar aí na infância, né, e atuação mais firme de nutricionistas, pediatras, enfim. Então, é muito importante ela ter orientação em casa, para trocar sempre fritura por assado, refrigerante por suco, doce por fruta, isso é importante na escola. Uma opção mais saudável, né, e mais barata é preparar o lanche em casa e mandar já o lanchinho pronto para a escola. É importante sempre ficar atento à quantidade, né, do lanche para que ele não tire o apetite das crianças para o almoço e para o jantar. Então, o lanche é uma coisa pouca que vai ser só para complementar ali a alimentação, mas a criança tem que ter um apetite tanto para o almoço quanto para o jantar, tá? A conservação dos alimentos também merece cuidado, né? Verificar se a escola possui espaço refrigerado para armazenar o lanche. Quando mandar lanche de casa, tentar mandar algum lanche que não seja tão perecível, né? Se não tiver um espaço na escola para guardar. Isso é muito importante observar também. Se a criança não come ou se ela recusa verdura, fruta, legumes, tenta variar a preparação. Hoje em dia a gente tem milhares de receitas aí infantis que a gente consegue agregar verduras e legumes e frutas de uma maneira que fique atrativo para a criança e ela tenha uma aceitação melhor. Então a gente pode variar, pode fazer ralado, amassado, picado, misturar no suco, né? Misturar com alimentos que a criança gosta, enfim, tem uma diversidade enorme aí de preparações que a gente pode fazer para agregar esses alimentos que talvez a criança não aceite. Exemplo. Então vamos lá com alguns exemplos. Suco, a gente pode fazer um suco de couve com limão, ou outras folhas verdes, espinafre, enfim, cenoura com laranja, beterraba com abacaxi. Além de ficar uma cor atrativa, né, você está inserindo ali um alimento que talvez a criança não consuma. Em forma de bolinhos, é uma coisa bem atrativa, que muita criança gosta, bolinho de espinafre, bolinho de abóbora, de mandioquinho, bolinho com talos de verduras, vai ficar uma preparação diferente, uma preparação colorida, que pode ser atrativa para a criança também. A gente pode misturar esses alimentos em massas, né? Então, macarrão com brócolis, lasanha de abobrinha, e aí a criança vai se entreter, que é uma massa, e acaba aceitando melhor. Doces e bolos, né? Bolo de cenoura, bolo de mandioca, então inserir o legume, inserir a verdura em algumas dessas preparações é bem interessante. E do mesmo jeito as farofas aí, misturar os legumes na farofa. Então, a gente tem uma diversidade enorme aí de receitas e maneiras de fazer com que a criança aceite, né, aquele alimento de uma maneira diferente. E aí tem mais algumas opções, soufflé, omelete, purê, né, sopa, arroz, fazer um arroz colorido, né, um arroz verde, um arroz laranja, misturar cenoura, misturar brócolis, espinafre no arroz, para a criança ter uma quantidade, uma qualidade alimentar melhor. As considerações, então, né, para essa faixa etária, é muito importante a gente sempre orientar a criança a lavar a mão corretamente e com frequência, né, para não se contaminar ou contaminar o alimento.
Não pode faltar água, né, na dieta das crianças, independente da faixa etária, a água é um alimento importantíssimo, que tem que estar presente o dia todo. E o programa de alimentação escolar, né, garante o acesso e incentiva o consumo de alimentos saudáveis, né? Então, nas escolas, isso é feito de uma maneira bem estudada, bem orientada. Então, principalmente em escolas públicas, né, e municipais, isso é garantido para a criança, que ela consuma alimentos saudáveis, alimentos in natura ou minimamente processados e forme seu hábito alimentar da melhor maneira. Aí está a bibliografia que a gente usou, que é o Caderno de Atenção Básica número 33. Se vocês quiserem dar uma olhada, fiquem à vontade, é bem interessante, ok? Beijo grande para vocês, a gente se vê